Vamos nos preparar para a prece de abertura, nos colocando em posição confortável e receptiva. Procure cerrar os seus olhos e entrar em contato com a sua respiração. Faça uma respiração profunda. Como uma forma de sintonizar com a energia externa, o ambiente preparado pela espiritualidade. Elevemos o nosso pensamento às alturas, em todas as direções, captando o sentimento fraterno que existe entre nós, encarnados e desencarnados, unidos neste momento, neste salão, para colher as pérolas
o Evangelho, o conhecimento, a sabedoria. Pedimos, Senhor Jesus, que estas pérolas sementes encontrem um solo fértil dentro de nós e floresça e deem muitos frutos. Que possamos compartilhar com todos esse conhecimento. É com este propósito, Senhor, e equipe espiritual, nos colocamos à disposição da vida, da energia superior, das leis divinas maravilhosas. Neste exato momento, abrindo as nossas percepções para uma perfeita absorção do conhecimento. Que a tua paz, Senhor, nos envolva agora e sempre. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos aos nossos comunicados. Estamos sempre alertando para o tratamento espiritual. E lembrando, as datas, os procedimentos que ocorrem na terça-feira, tá? Aqui na Fundação Gabriel Santana. Quem tem interesse passa por uma entrevista antes para ser direcionado a essa escala do tratamento. Os procedimentos ocorrem às quartas-feiras, às 10h30, às 12 horas, e na quinta-feira, das 17 às 19h30. Qual é a programação? Às 17 horas, nesse dia, tem o Evangelho Terapia, que é a palestra nova que implantamos recentemente, que ocorre às 17 horas. É apenas temas voltados para o Evangelho. Às 18 horas, a Frutoterapia, que é a atividade pura. Vocês também recebem aqui, às quintas-feiras, a harmonização, que é o realinhamento energético, e a desobsessão, que ocorre em um dia à parte. Ok? Temos o Solidarte, falou Sandra, que já está bem próximo, dia 24 de agosto, tá? Um domingo às 9 horas, uma contribuição social de R$30 para as obras da Fundação, e a Casadinha a R$50. Teremos música ao vivo, a dança de salão, poema cantado, a pintura mediúnica, sorteios e o espaço para a dança. Qualquer dúvida em referente a qualquer desses comunicados, pode nos procurar no final da palestra. Temos também um mini curso Fundamentos da Logoterapia e Análise Existencial, com a logoterapeuta Vivian Schuller, que vai ocorrer agora em agosto, dia 15 e 16, 15 sexta-feira, das 17h30 às 21 horas, e no sábado, das 8h30 às 17 horas. O valor é R$150 e aceitamos também o pagamento em cartão em 3 vezes, R$170 3 vezes. Ok? Divulguem os seus contatos, por favor. Hoje teremos o prazer de ouvir mais uma vez a nossa irmã Aster Matos. Vai falar de um tema especial, escolhido para este dia. Aqui passando para a palavra, desejando sucesso e boa sorte. Obrigada, amigo. Boa noite a todos. Uma imensa alegria voltar a esta casa que recebe vocês também, sempre com muita alegria, com muita amorosidade. E desde cedo a gente já percebe a espiritualidade superior nos envolvendo em suas harmonias de tranquilidade e paz, para que a gente chegue aqui e acolha o máximo que a nossa alma puder alcançar das palavras. Hoje a gente vai falar sobre paternidade, papel divino. E paternidade, por que a gente falaria de paternidade, além, óbvio, de estar próximo ao Dia dos Pais? Mas porque é uma das formas que a gente colabora na evolução, que a gente divide com o Pai a criação. E é importante a gente trazer aqui uma percepção histórica
Se a gente for olhar para trás, antes de Jesus, existia uma relação com Deus que não era uma relação necessariamente paternal. Deus era o Criador. Depois, no nosso livro dos Espíritos, ele também tornou-se inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas Jesus, ele revolucionou o entendimento sobre o que é Deus. Jesus que trouxe isso. E ele disse, Jesus, Deus, além de ser Criador, ele também é Pai. E para uma humanidade tão sozinha, tão sofrida diante das suas próprias mazelas individuais, ele nos deu um Pai. Ele nos deu um centro de força amorosa, uma fonte de amor. Mais do que fazer reverências a Deus, como existia antes, no tempo dele, horários corretos de adorar a Deus, formatos ideais de como amar a Deus, ele trouxe a experiência do amor a Deus. Ele aproximou Deus da gente como Pai. E ele que fez isso por nós. Então, o que Jesus trouxe para nós? Deus não só nos criou, mas ele colocou no mundo e permanece conosco. E permanece conosco. Então, Pai não é só colocar no mundo, como a gente hoje fala também, não é? Pai não é só colocar no mundo. Pai é, além de dar a vida e colocar no mundo, permanecer na vida do Filho. E é isso que Deus faz conosco e é isso que a gente espera da paternidade. Que além de ser o veículo de brindar a gente com a vida, o Pai também permaneça em nossa vida. Permaneça fazendo-nos crescer, nos sustentando e colocando a gente no melhor caminho para a evolução. Porque é para isso que a gente veio aqui. Se a gente se perguntar, por que eu reencarnei? Por quê? Nós reencarnamos para reaprender a amar. Todo mundo reencarnou pelo mesmo motivo. Todos nós. Nós reencarnamos para reaprender a amar. E assim vamos, voltando por diversas vezes e corrigindo, amparando os nossos mínimos detalhes para reaprender a amar. Todas as vezes. Até que a gente torne-se perfeito. A imagem e semelhança dele. Portanto, os pais são, e aqui eu incluo inclusive até as mães, pais são co-criadores com Deus. Co-criadores. Nós já sabemos que enquanto espírito, enquanto criados como criatura, também agimos, também temos poder de moldar a realidade com as nossas mãos, com o nosso esforço, com a nossa parcela de contribuição como colaborador de Deus. Nós podemos. E os pais fazem isso através da vida. Então, os pais têm a missão de educar, amar e guiar esse espírito que reencarna. Não apenas no sentido religioso, não apenas no sentido espiritual, não apenas no sentido social, não apenas no sentido psicológico, emocional, em todos eles. Em todos eles. E nos conduzir assim à evolução. Aí a gente pensa, a missão de amar, será que isso é estranho? Missão de amar? Tem espíritos que vieram para sentir o amor. Sentir o amor. Aí a gente recebe assim alguns pais comentando, poxa, mas meus filhos não me amam. Eu amo, dou, e eu não recebo o amor. Será? Será que a missão desse pai, dessa mãe, não era a missão de amar, de doar amor? Porque tem espíritos tão endurecidos que aqui chegam e poucas vezes tiveram a oportunidade de se sentir amados. Amados.
Tem tantos espíritos que estão para reencarnar, tão endurecidos, e que se perguntam: quem vai ter a coragem de me receber? Eu com tantas imperfeições? Quem vai ter a coragem de me colocar em casa? Quem vai ter a coragem de querer me educar, eu que sou tão deseducado? Quem vai ter a coragem de me amar? Tenho a certeza que tem muitos, muitos assim, se perguntando isso. E é uma dor grande ter esse desalento no coração. Então, almas vêm como pai, como mãe, para amar. Para amar alguém que nunca foi amado. Isso é uma missão. Além de educar, além de guiar no sentido emocional, psicossocial. A gente vê muitas crianças hoje com o desenvolvimento cada vez mais elevado do acesso às telas. Crianças que estão crescendo sozinhas, mas dentro de casa com os pais. Chama-se a geração do quarto. A geração do quarto. É uma geração de crianças e adolescentes que tem a presença material de pai e de mãe dentro de casa, mas eles estão indisponíveis. Há uma indisponibilidade apesar da presença material. Então eles têm casa, têm escola, têm comida, dentro de casa tem tudo. Parece uma família perfeita, mas não é. Porque essas crianças e adolescentes não têm a disponibilidade paterna, não têm atenção e são, inclusive, emocionalmente sozinhos. Porque são pais negligentes emocionalmente. Negligentes emocionalmente. Então isso não é presença. É disso que a sociedade hoje sofre os seus piores males. São os abandonos afetivos. Abandonos afetivos. A questão 582 do nosso livro, de nosso livro dos Espíritos, aliás, é engraçado falar para vocês, né? É importante que a gente leia o livro dos Espíritos, porque é o nosso livro, não é? Uma vez, conversando com a espiritualidade, o irmão falou: minha filha, você já leu o seu livro? Aí eu: meu livro? Eu tenho um livro? Aí ele: você tem um livro, chama O Livro dos Espíritos. Por que você não é espírito? Então você tem um livro. Então nós temos um livro nosso que explica tudo sobre nós. Então vamos ler O Livro dos Espíritos. Questão 582 pergunta assim: pode ser considerado como missão a paternidade? Seria uma missão? Sim. Sim. E mais do que uma missão. Além de missão, é uma grande responsabilidade e dever, nos diz os imortais. Deus colocou o filho, que é o espírito que vem, sob a tutela dos pais, para que os pais, eles nascendo da amorosidade, lhe faculte todas as tarefas. E Deus fala e os irmãos falam uma coisa importantíssima, olha aqui. Dando àquele uma organização delicada. Que organização delicada é essa que Deus dá? Uma organização delicada é a família. Deus, além de nos dar o filho, que é uma responsabilidade, é um dever, ele nos ajuda a cuidar do filho. Além da providência que ele faz, ele nos dá a família para sustentar o pai e a mãe na missão de educar os filhos. Bacana, mas o que a gente faz com a família? O que a gente faz com a família? Abandono. A família é sustentação do pai e da mãe na missão de ser pais. E a gente não entende isso. A gente acha que a família é um peso a mais. Quando a família, na verdade, é o braço que ancora esse pai e essa mãe nesse serviço, nesse dever, nessa responsabilidade. O papel da família é muito mais importante do que a gente pensa. Para nós, para o nosso sustento. Bom, e ele continua dizendo, né, que muitos cuidam mais de aprumar as árvores dos jardins do que cuidam de
do caráter do seu filho. O que isso quer dizer? Muitos pais, ao invés de olhar para dentro de casa, para o seu filho, para a educação, para o futuro, estão mais preocupados com as aparências externas, com os desejos materiais, com vontades egóicas, com alimentar o seu próprio orgulho, o seu próprio egoísmo, e não olha para o desprendimento que exige ter um filho. Exige. Quem for aqui, pai e mãe, sabe que para dar vida e educar e conduzir uma alma no mundo, a gente precisa deixar-se. Precisa de sacrifícios. E quantos sacrifícios silenciosos não acontecem dentro de uma casa, em prol de uma criança? A gente sabe que são muitos. E ele diz isso. E ele continua dizendo, né, que se estes filhos vierem a sucumbir por culpa dos pais negligentes, o que vai acontecer? Os pais vão ter que suportar os desgostos que foi resultante da queda dos filhos no futuro. Por não terem feito o que estava ao seu alcance, a caminho do bem. E aí a gente sempre recebe a pergunta: será que eu vou ser responsável pela vida do meu filho? Será que eu sou, como mãe, como pai, responsável pelas escolhas que o meu filho está fazendo? Depende. Quanto que você colaborou para que ele estivesse no caminho que está? Qual é a sua responsabilidade nisso? Porque se o pai e a mãe fez tudo o que devia e podia, manteve-se no esforço, manteve-se na devoção, manteve-se dentro da sua responsabilidade, e o filho, por ser um espírito autônomo, que tem. Óbvio que acontece. É culpa do pai e da mãe? Não, óbvio que não. Mas, diferente disso, que é o que a questão nos traz, se o pai e a mãe são negligentes, olham mais para os interesses externos do que para os interesses internos, e o filho, por irresponsabilidade dos pais, caminha por caminhos tortuosos que não precisava passar, mas que foi abandonado afetivamente, quando não materialmente também, vão se reencontrar no futuro. E aí, às vezes, a gente recebe filhos e diz: não sei por que eu tenho esse filho. O que foi que eu fiz a Deus para ter um filho desse? Bom, a gente não sabe. Mas quem sabe você fez alguma coisa assim? Quem sabe? Esta não é a oportunidade da reparação. Porque a justiça de Deus, ela não é punitiva. Não é porque você errou que você paga e você é acometido por uma punição de Deus. Deus não pune. O que Deus faz é reequilibrar o que nós desequilibramos. Então a justiça de Deus, ela é reparatória. Então o que a gente faz é entregar ao outro o que a gente tirou dele. Bom, o que é o pai? Pai, não a mãe, pai. Pai é ordem, autoridade, sabedoria e orientação. E o pai, ele tem algo importantíssimo, que chama-se dizer não. Não. É dar limite, é dizer: eu sou a autoridade, eu sou a ordem, eu sou o comando, eu sou o exemplo que você vai seguir e eu digo até onde você vai, é até aqui. É segurança, é força. Isso é pai. Isso é a tarefa do homem como pai. E esse não, ele
e introduz a criança no mundo da lei. Isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. Não é? É assim. Quer ver como foi que isso aconteceu conosco? Enquanto Espírito, Filho de Deus, enquanto nós éramos criança, não roubarás, não matarás, não julgarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Não, 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 não. Ele fez isso. Quando nós estávamos na infância da maturidade emocional, quando nós estávamos na infância da amorosidade, que hoje não estamos mais. Nós já temos muito conhecimento, não somos mais aquela criança, espiritualmente falando. A gente precisou dos nãos. Não, 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 não. Recebemos milhares de nãos há vários anos atrás. Hoje a gente já está, melhorzinho, a gente já está mais amadurecido, já crescemos. Então, a pessoa que é já crescida, que não é mais criança, que já é uma adolescente, recebe o quê? O que o adolescente recebe? Informação. Informação e liberdade. Informação e liberdade. É o que a gente está recebendo aqui agora. Informação, informação, muita informação. E liberdade, dizendo, filho, agora você já está crescido, você conhece o caminho da amorosidade, olha aqui os caminhos. 500, 600 livros. Olha essa mesa, está cheia lá fora. 600 livros deixaram aqui para a gente, só Chico. Fora os outros. Muita informação. Agora o caminho a gente escolhe, porque estamos crescendo. Somos filhos de Deus crescendo espiritualmente. E acontece mesmo aqui no mundo material conosco. A gente diz para o nosso filho pequeno, não, 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 até a hora que ele ou entende que aquele não é importante, ou escolhe o caminho dele e vai ser responsável sozinho pelos seus próprios equívocos. E como educar? Como é que um pai deve educar? Sendo um símbolo de segurança. Segurança. O pai deve ser aquela figura para o qual a gente olha e sente-se confortado. Pode cair o mundo, eu tenho para onde voltar. Eu tenho para onde voltar. E como é que Deus se manifesta? Quando o nosso filho erra, às vezes dá uma sacudida, né? Quem aqui já não recebeu lapiada quando era criança? Porque a educação era, muitas vezes, a educação de bater mesmo. Hoje está mudando. E como é que Deus faz conosco? Ele não maltrata, ele não agride as nossas consciências. Deus não faz isso. Ele fala no nosso coração. Ele fala no nosso ouvido. Deus nos faz sentir Ele. E é assim que Ele nos convence. Deus não nos convence na dor. Ele nos convence no sentir. Ninguém se transforma porque está apanhando. A gente se transforma quando a gente está recebendo. E a gente vê isso nas salas mediúnicas. A gente vê isso no serviço mediúnico. Quando o espírito chega bem endurecido, o que é que a gente faz para trazer ele para a gente? Doa amor. Porque se o espírito chega endurecido e você chega endurecido também, só vai afastar. Então a condução paternal para ser um ser que educa é diante da segurança da amorosidade. É dizer, aqui eu posso sempre voltar. Eu posso sempre voltar para o meu pai. Esse é o caminho da educação. E o pai quando é ausente? Pai ausente. Tem a ausência simbólica e tem a ausência real, né? E sempre vai gerar impactos desafiadores, negativos, sempre. Nunca vai dizer assim, eu não tive o meu pai, mas olha o que eu me tornei, uma mulher forte, maravilhosa, rica. Não pode dizer que isto foi o resultado, porque você poderia ter um pai amoroso, amável, presente e se tornar isso tudo que você se tornou, que está dizendo que só se tornou porque teve uma dor grande na sua vida. Não é necessário
que a dor sempre seja a mola condutora das nossas vidas. Não é necessário. Nós já temos condição de escolher. Nós somos seres que têm condição de escolher. A gente pode caminhar pelo amor o tempo inteiro. Pode sim. Então, às vezes a gente se afasta de Deus, se afasta do Pai, né? E quanto a Deus, somos nós que nos afastamos, Ele nunca se afasta de nós. Somos nós, né? Aquele filho pródigo que diz, já sou independente. Nós falamos isso com Deus. Não, já sou independente, minha vida está organizada. Toda vez que a gente se afasta da oração, em casa, do evangelho, no lar, é porque a vida está direitinha. Relações boas, trabalho fluindo, sem dívidas. Aí eu esqueço do evangelho, esqueço que eu tenho que orar à noite, esqueço de conduzir minha criança para a evangelização infantil, esqueço que a vida está boa. Mas vai a vida ficar ruim. Entra logo no centro. Quero meu passe, minha fluidoterapia, me ajuda aqui, por favor. Então, toda vez que a coisa fica ruim pra gente, a gente se aproxima de Deus. Mas quando tá bom, a gente vai embora. E quem fez isso? O filho pródigo. Não foi? Jesus falou isso. A parábola do filho pródigo. Não foi à toa. Mas ele não vai embora. Deus nunca está ausente. Nunca está ausente. Somos nós que diminuímos a nossa capacidade de percepção. Somos nós. E ainda falando disso, acho importante a gente se recordar. Sabe, no momento aquela passagem que aconteceu com Jesus e os apóstolos no mar da tempestade? Né? Aconteceu uma tempestade. E aí eles estavam no barco. E de repente, eles não conseguiram, os apóstolos, né? Os discípulos, eles não conseguiram acalmar a tempestade, mas Jesus estava no barco. O que Jesus estava fazendo no barco? Jesus estava dormindo no barco. Aí eles vão, acordam Jesus, sacode Jesus, acorda Jesus, levanta, a gente vai morrer. Vem cá, vem me ajudar, me ampara aqui, me socorra. Me ajude, por favor. Aí Jesus levanta, acalma a tempestade, repreende eles, não é? E diz, homens de pouca fé, vocês também podiam fazer isso. Isso acontece com nós. Isso acontece com a gente. A gente tem Jesus, a gente tem Deus, a gente tem esse potencial adormecido em nós. E a gente tem que fazer como eles fizeram. Não é só diante da tempestade, mas a gente tem que chamar. Está escrito, batei e abrirás, procurás e acharei, faz a tua parte que eu te ajudo. O tempo inteiro está dizendo, faça a sua parte. Então a gente tem que acordar Jesus em nós. A gente tem que chamar, tem que pedir ajuda. A gente tem que elaborar sobre o que a gente precisa, e isso é responsabilizar-se pela própria existência. Quando você pede, por que Deus, ele não sabe o que eu preciso? Sabe, mas ele está pedindo para que você elabore sobre o que você precisa na condução do seu caminho, porque ele entende que é possível você fazer isso. E você já é um ser maduro, com inteligência, que consegue elaborar sobre para onde quer ir. Então elabore o seu pedido e peça. Acorda Jesus em nós. A gente precisa se aproximar de Deus, porque somos nós que nos afastamos e não Ele. E muitas vezes a gente não percebe as providências. Ele está presente o tempo inteiro. Com tantas providências, é um Pai presente até materialmente. Poderia dizer, não, se Deus é algo que não é material, então só quem me dá as coisas materiais seria o meu Pai encarnado? Não, não. Até coisas materiais Deus providencia para nós. E então observemos o quanto das coisas que nós temos não veio através da providência dele, do Pai. Há quanto tempo seu Pai te conhece? O Pai encarnado? A idade da nossa vida, né? O Pai encarnado, 30, 40, 50, quantos anos aqui a gente tem, né? Mas, e Deus? Esse Pai nos conhece há quanto tempo?
Ele conhece a gente desde o dia que a gente nasceu na tela mental de Deus, há muitos, muitos, muitos anos atrás. Ele nos conhece desde a hora que ele nos criou. Imagine o quanto este Pai conhece a nós, individualmente, a ponto de Jesus dizer: Deus te ama tanto, tanto, que até os fios do seu cabelo estão todos contados. Ele sabe quantos tem. A gente não tem noção do quanto nós somos amados. Não tem noção. E a nossa vida seria absurdamente melhor se a gente tivesse a segurança de saber que nós somos amados por um Pai extremamente amoroso, extremamente aberto o tempo inteiro. Não nos faltaria quase nada, a não ser as coisas que a gente ainda tem que fazer por nós mesmos. Então, que a gente saiba sempre que o Pai, que é Deus, para nós, é amor permanente. É um amor que nos entende, é um amor que nos conhece, é um amor que sabe do que a gente precisa, é um amor que está dirigindo até a nossa próxima reencarnação. Ele já está dirigindo. Para quem tem filho, veja, para quem tem filho, o que a gente faz quando um filho viaja assim para outro país, sozinho? O que um pai faria? Uma mãe faria. A gente arrumaria talvez uma mala, colocaria dentro da mala tudo que a gente pudesse achar que ele ia usar, que ela ia usar lá, para não faltar nada na mala, né? Tudo, material. E, de repente, contrataria até um guia para que quando o nosso filho chegue lá naquele país que ele está lá sozinho, ele tem alguém para guiá-lo. E o que é guia? O guia é uma pessoa que já é experiente naquele lugar, que já conhece os locais, que já passou por ali, que vai desviar o meu filho dos perigos. É um guia. Quem fez isso com a gente? Deus. Deus. Ele não nos mandou aqui, vá. Não. Ele nos deu uma mala cheia de coisas. Chama centelha divina. A centelha divina que está em nós tem todos os potenciais de Deus. Tem todas as qualidades dele. Basta a gente vasculhar dentro de nós. Do que eu preciso agora? Eu preciso de coragem? Eu vou vasculhar aqui dentro de mim porque eu tenho isso em mim porque o meu pai me deu. Eu vou colocar isto para fora. E assim nascem as nossas virtudes. São qualidades dele que estão em nós. E mais que isso, ele nos deu um guia, porque ninguém nasceu sozinho, né? A gente nasceu e a primeira pessoa que entrou em contato conosco, quem foi? A mãe? Não. Anjo de guarda. Um espírito evoluído é o guia. Evoluidíssimo, sempre mais evoluído do que nós. Que já veio aqui, que já conhece os caminhos, que entende e vê o que a gente não vê, conversa com o que a gente não vê, dirige os nossos planos sem que a gente nem se dê conta de que aquilo ali era um perigo. É isso que o anjo de guarda faz. É o guia. Então Deus não nos jogou na reencarnação ao léu. Ele nos colocou aqui no plano reencarnatório com orientação. Até nisso, ele é Pai. E com qual balde você pega a sua água na fonte? É importante. É importante porque eu fiz essa reflexão uma vez vendo Maria. Maria ia pegar água na fonte e várias mulheres também. Mas ela carregava 2 baldes grandes. E algumas mulheres carregavam baldes menores. Claro, todo mundo tem a sua capacidade de pegar águas na fonte. Mas veja, a fonte está lá para todo mundo. A fonte é a mesma para todo mundo. A fonte é Deus. Com que balde você vai lá na fonte? Você vai de colher? Você vai pegar sua água na fonte de colher?
Tem gente que vai com um balde de 30 litros. Tem gente que vai com 2 baldes. Então, vamos nos perguntar com que tipo de apetrecho eu estou indo buscar na fonte que é Deus o que eu preciso. Eu vou lá de vez em quando? Ou seja, é só quando eu estou sofrendo que eu vou fazer uma prece, que eu vou lembrar que Ele existe? É só quando tem alguma coisa de ruim na minha vida? Ou eu estou lá o tempo inteiro e vou sem pena? Eu vou pegar toda a fonte de água que eu puder. E é para ser assim mesmo. É para ser assim mesmo, porque a fonte é inesgotável. A gente não precisa se relacionar com Deus com conta-gotas. Vamos aumentar a nossa capacidade de percepção e de vínculo com Ele. É isso que Ele quer de nós, intimidade. Por quê? Por quê? Veja, fé é uma coisa que nasce da confiança. A confiança é uma coisa que nasce do conhecimento. Como é que eu vou ter fé, confiança em uma pessoa que eu não conheço? Então, para você ter fé, para você dizer, eu tenho fé em Deus, tem fé? Você já fez esse percurso todo de se aproximar dele, conhecer ele, conviver com ele, ter confiança nele, para depois nascer a fé. Porque a fé é um caminho de experiência. A fé é bem robusta. É bem elaborada. Mas qual a imagem a gente tem do nosso pai? Qual a imagem que você tem do seu pai? Tem feridas? Aí. Tem gratidão? Aí. É importante a gente avaliar isso, porque muitas vezes a gente, enquanto filhos, culpamos os nossos pais o tempo inteiro por tudo. A culpa do meu pai, a culpa da minha mãe, a culpa de que não me deram alguma coisa o tempo inteiro. Não é? Mas a gente não olha que o nosso pai, ele também era um homem no mundo, um espírito no mundo, em evolução. E a gente cobra muito dos nossos pais porque a gente tem uma fantasia de que ele é Deus, de que ele vai ser perfeito. Mas é um ser humano em evolução, às vezes inclusive menos evoluído do que o próprio filho. É possível sim, porque nós estamos em um planeta de regeneração, não é? Então, o que é que acontece no planeta de regeneração? Os espíritos vêm cada vez mais evoluídos. Faz parte do procedimento. Então, é normal que aconteça assim, você olhar para o seu pai e você precisa ter compaixão de entender que ele teve pai, ele teve aquela mãe, ele teve aquela história de vida. Então, para de cobrar. Para de cobrar dos pais o que eles não deram, porque eles deram o que foi possível. Eles deram o que era suficiente que você talvez merecesse. E honrar o pai é reconhecer a vida. O que eu recebi do meu pai? É a vida. Ah, mas meu pai me abandonou. Eu não conheço meu pai. Eu simplesmente nasci, nunca o conheci. Mas ele te deu o que ninguém, além da sua mãe, te deu. A vida. Então, honre a vida. Honre a vida. E reconciliar-se com o pai é essencial para nós, por quê? Porque a gente tem uma força interna que ela é potencializada diante do pai, diante da presença paterna. O pai é força, e quando a gente acolhe o pai em nosso coração, o que é acolher o pai no meu coração? É não excluí-lo. Não excluí-lo. Quer dizer, meu pai tem defeitos. Meu pai é um espírito em evolução, então óbvio que ele tem defeitos. Não é Jesus que veio perfeito. Ele tem várias imperfeições. Ele está caminhando para a evolução e ele errou. E, inclusive, ele errou comigo. Tá tudo bem. Ele é um ser humano em evolução. Aí você acolhe a possibilidade dele errar. Quando você permite que seu pai e que sua mãe errem, isso é honrar pai e mãe. Isso é receber apenas a vida e permitir que eles sejam pessoas como todo mundo. Porque a gente é muito carrasco com os nossos pais. Muito. Então, para os pais, a pergunta: como você exerce a sua paternidade? Aos homens que estão aqui. Como você exerce? A paternidade divina, ela é perfeita, mas a paternidade aqui, material, ela sempre vai ter
percalços, sempre, porque faz parte do nosso desenvolvimento, né? Então, mas vai ser sempre um canal de amor e superação. José, chegando já no finalzinho do nosso momento. José, pai de Jesus, qual a experiência dele para nós? José, ele não veio para ser discípulo de Jesus. Não veio. José veio para ser o sustento de Jesus. José veio para ser a proteção de Jesus. Ele tinha um papel e ele cumpriu muito bem o papel dele. José foi dentro de casa e naquela família a obediência a Deus. A comunicação com Deus, porque não sei se você se lembra, mas ele teve contato com a espiritualidade, registrado nos evangelhos 3 vezes. Primeiro, quando foram confirmar que Maria estava grávida e não era dele, mas que ela estava grávida de um ser que ia vir com muita importância no mundo. Segunda e a terceira foram na condução para Nazaré ou não, né? Nos caminhos, como ele estava viajando com Maria. Apareceram mais 2 vezes para conduzi-lo no caminho. Então ele esteve o tempo inteiro com os ouvidos abertos para Deus, para guiar o filho. Olha o intermédio, o pai, intermédio entre o filho e Deus. É o que a gente tem que ser. Obediente a Deus, aberto à comunicação, extrema proteção o tempo inteiro. Por fim, eu gostaria de lembrar que nós somos filhos eternos. Nós somos filhos eternos. No dia que eu ouvi isso, algo mudou em mim. Porque essa frase, dizer que você é um filho para sempre, te coloca numa posição de vulnerabilidade. E aí você pode relaxar e dizer assim, eu vou ter um pai para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre, eternamente eu vou ter um pai. Porque quando a gente é aqui materialmente encarnado, chega um momento da nossa vida que a gente adultece. E aí a gente adultece, a gente perde, né? Aquela rede de proteção dos pais. Agora eu tenho minha casa, agora eu tenho meu trabalho, agora eu tenho minha família, meu emprego, meu sustento, e eu tenho que dar conta de mim, sozinha. E da minha filha e de todo mundo, não é? Mas, e se eu pensar, não, com Deus não. Com Deus eu não vou estar só. Com Deus eu não vou ter algo para fazer por mim sozinha às vezes, não. Com Ele eu vou ser filha para sempre. Eu vou ter esse amparo, esse aconchego, esse lar emocional com Deus para sempre. A gente pode ser filho para sempre. Isso acalma os corações que buscam muitas vezes por uma paternidade que a experiência material nos tira e nos rouba. Gratidão pela oportunidade. Muito obrigado, Aster, mais uma vez. Por essa palestra tão importante, né? Domingo agora temos o Dia dos Pais. Foi maravilhoso. Meus irmãos, nós vamos montar o nosso